Fizeram um brinde enquanto eu assinava papéis que julgavam me humilhar para sempre. O tilintar das taças cortou o ar como lâminas, o perfume caro impregnava os lustres e o gosto metálico das minhas lágrimas ficou na minha boca. Eu estava sentada numa cadeira de veludo azul, a luz quente refletia nas joias que cintilavam nas mãos dos convidados, e lá fora o jardim cheirava a grama molhada depois da chuva. Eles riram como se fosse uma peça combinada. Eles não sabiam que eu tinha uma carta que mudaria cada coisa que eles acreditavam saber. O meu nome é Sofia e hoje contarei como os sogros que celebraram a minha queda descobriram que o pai que eu acreditava perdido tinha um segredo que virou herança, legado e justiça. Se gostas de histórias de virada e provas reais, fica até ao fim. Vou mostrar documentos, gravações e o momento em que a moeda virou. Subscreve se quiseres acompanhar mais histórias onde dor vira propósito. Queres saber como transformei vergonha em poder e um segredo em reparação? Vamos começar. Nem sempre fui filha de um legado oculto. Cresci numa casa com janelas que rangiam ao vento e um fogão que vivia à meia chama. E aprendi cedo a dividir o pouco com os meus irmãos. Lembro do cheiro do pão acordando pela manhã, da textura áspera das travessas de metal e do som dos passos do meu pai na cozinha, um homem que dizia mais com as mãos do que com as palavras. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe teve de trabalhar 2 jornadas e o sono dela tinha sempre o gosto do café frio e do sal de lágrimas. Na adolescência, fui a primeira a sair de casa para estudar, carreguei uma bolsa no ombro com livros gastos e a sensação constante de que devia provar que era suficiente. Trabalhei em cafés, entreguei projetos a horas incertas, folhei contratos até à visão arder e aprendi a ocultar o medo com um sorriso ensaiado. A minha formação em administração veio com noites sem dormir, o cheiro de tinta de impressão e a sensação pegajosa de sucesso parcial quando eu fechava mais um contrato barato. A perda de inocência veio acompanhada pelo som do telefone, às vezes tarde da noite, pela textura fria dos balcões onde eu contava dinheiro e pelo sabor amargo do orgulho ferido quando o meu empregador me subvalorizava. Esses anos me moldaram, ensinaram resiliência e a aceitar que a vida seria uma luta constante por respeito. Meu pai não foi sempre um homem de segredos. Ou assim eu pensava. Cresci acreditando que ele era um vendedor simples com mãos calejadas que voltava para casa com cheiros de gasolina e tinta e uma paciência que parecia não ter fim. Havia tardes em que ele me contava histórias de lugares que nunca vi pelo mundo. O timbre da voz dele era quente e a pele das mãos dele tinha sempre o cheiro de terra e trabalho. Quando ele desapareceu do mapa da nossa família, deixei um vazio com bordas cortantes. Uma perda que soava como portas batendo e fitas de silêncio. A verdade que descobri mais tarde sobre o seu nome legal, sobre provas de que havia investimentos, empresas fantasmas e um império escondido em registros fora do país, transformou aquele homem simples na chave de um cofre que ninguém suspeitava existir. Foi uma reviravolta que começou com um envelope azul com o brasão de uma firma de advocacia e um telefonema às 2 da manhã, com o som do despertador e a respiração presa. Aquele momento mudou o curso das nossas vidas e revelou que o meu passado humilde convivia com um legado que esperou por mim silenciosamente. Conheci o Miguel numa gala modesta de uma ONG onde eu fazia um trabalho voluntário para pagar uma parte da faculdade. Ele tinha cabelo escuro penteado para trás, um perfume de couro e um sorriso que parecia ensaiado para capas de revista. As nossas conversas cheiravam a vinho barato e promessas. O toque da mão dele era quente e firme, e eu senti pela primeira vez que a minha vida poderia ser menos solitária. Num café depois do evento, olhamos para a janela enquanto a chuva tamborilava no vidro, a caneca fez um som surdo quando pousou e o gosto do cappuccino se misturou com a esperança. Ele falou de projetos, de uma família influente, de um futuro que incluía nomes que eu só via em colunas sociais. As manhãs vinham com mensagens de voz, o som do telefone vibrando no travesseiro e risos que preenchiam o apartamento pequeno que eu tinha. Eu acreditei nas promessas, aceitei o convite para conhecer a família e o primeiro jantar na casa deles tinha o aroma de comida feita por mãos acostumadas a servir com precisão e etiqueta. "Quero que sejas parte da nossa vida", disse ele. "Prometo te proteger", respondi eu. Naquele instante, a esperança tinha textura de seda. A mudança para a casa dos sogros foi gradual e depois abrupta. A mansão onde fui acolhida tinha paredes altas, corredores que ecoavam passos e cortinas pesadas que filtravam a luz como se guardassem segredos. O mármore frio sob os pés, o som distante de uma fonte no jardim e o cheiro de cera de madeira compunham uma cena fria e impecável.
conheci Helena, a sogra com sorriso clínico e voz de orquestra. Ela tinha olhos que avaliavam, unhas imaculadas com um perfume cheiroso de lavanda e uma risada curta que caía como vidro. Roberto, o sogro, era um homem de palavras medidas, mãos sempre limpas e um gosto por charutos que deixavam uma fumaça espessa no ar e um cheiro acre na sala de reuniões da casa. Logo vieram as regras, horários, convites estranhos, críticas entregues em tom professoral. As primeiras humilhações foram pequenas, como notas arranhadas no tecido de um vestido, a forma como me chamavam pelo sobrenome com desprezo, o jeito que ninguém perguntava como eu me sentia. Aqui não estamos a brincar, dizia Helena. Os dentes brilhavam como porcelana e o som das palavras batia na minha pele como marcas. Miguel, que antes era meu porto, começou a dizer frases com neutralidade crescente. Isso é só tradição, não entendas mal, e a distância cresceu como uma mancha escura. Diálogos curtos aconteceram na cozinha, nos corredores, no salão. Eu perguntei por que me tratavam assim. Miguel disse que exagerava. Helena sorriu e disse que eu devia aprender meu lugar. A condescendência tinha textura de papel áspero, o gosto da atmosfera era ferroso, e o som de risos abafados me perseguiu em sonhos. Os abusos se intensificaram, e com eles vieram perdas que não se curam sem deixar cicatrizes. Numa noite em que a casa estava iluminada por candelabros e o ar tinha cheiro de anis e perfume caro, aconteceu uma discussão que terminou com um estalo audível, um silêncio como vidro partido e uma dor que percorreu meu braço. Lembro do som seco, do gosto amargo da adrenalina na boca, do tato frio da sola da espreguiçadeira contra a minha pele. Pedi ajuda a Miguel, mas ouvi que eu era dramática. Perguntei ao espelho por que meu reflexo tremia. Fui ao médico com a pressão alta e o clínico, Dr. Almeida, escreveu relatórios que eu guardei com mãos trêmulas. O raspar da caneta tinha um som que parecia julgar. Houve o episódio do café derramado, que deixou uma queimadura na minha mão e que foi tratado como acidente por quem me rodeava, enquanto eu sentia a pele ferida e o cheiro amargo do metal da caneca. Em outra ocasião, fui trancada inadvertidamente numa sala de serviços. A luz fluorescente picava a retina. Eu senti o plástico da cadeira raspando nas pernas. O som das chaves do lado de fora encontrou minha respiração comprimida. A perda mais dolorosa veio depois de um susto no trânsito, quando, numa manhã cinzenta e com cheiro de óleo, soube que perdi uma gravidez que ainda era segredo. O frio do hospital, o toque gelado dos lençóis, o olhar seco de um enfermeiro que anotava sem dizer consolo e o som de passos no corredor me tornaram novamente vulnerável. Guardei relatórios médicos, exames de ultrassom, mensagens de texto que demonstravam descaso e mensagens de voz em que eu pedia socorro. Essas provas passaram a ser pedras de uma construção que eu não entendia ainda completar. A humilhação pública foi orquestrada no que chamaram de uma celebração de liberdade. No salão principal, quando as luzes foram acesas e as taças erguidas, anunciaram meu afastamento com palavras que cheiravam a vingança. Havia câmeras discretas, o som de flashes e um murmúrio que feriam como farpas. Miguel beijou uma mulher diante de todos e Helena pronunciou o meu nome com desprezo. O vídeo viralizou em horas, o som das risadas se espalhou por redes sociais e eu senti a garganta apertar ao ver o meu rosto transformado em meme. Saí expulsa da casa naquela mesma noite, o vento cortou a pele. O cheiro de asfalto molhado me lembrou do mundo lá fora, e na rua peguei o último táxi com o volante gelado e a chuva marcando o vidro como se a cidade chorasse comigo. No apartamento emprestado, a textura das paredes parecia me olhar e eu senti vergonha como um peso físico. Perguntei a mim mesma se havia alguma saída, se a humilhação seria o meu destino. Foi nesse ponto que o telefone tocou às 2 da manhã, um toque seco que soou como um aviso. O telefonema foi inesperado e mudou tudo. Do outro lado da linha, uma voz oficial e contida disse que havia documentos legais a meu respeito, que um inventário precisava ser aberto e que o nome do meu pai aparecia ligado a uma estrutura societária complexa. Eu ouvi o som do meu próprio coração, senti o ar rarefeito e o gosto do café frio. Um advogado chamado Paulo explicou, em termos precisos e pedidos de tempo, que eu era herdeira de ativos que não tinham sido divulgados.
Ao mesmo tempo que uma sensação de alívio me invadiu, veio o cheiro de medo e incerteza. Abri o envelope com o brasão. A textura do papel era escolar, as letras tinham um peso legal e uma assinatura carimbada me fez entender que aquilo era real. A reviravolta começou ali. Contratei Paulo, que me explicou os passos básicos: abrir o inventário, realizar perícias contábeis, solicitar extratos bancários internacionais e pedir cooperação entre jurisdições. A explicação técnica do processo de inventário foi clara e curta. Identificar ativos, bloqueio cautelar de bens quando justificável, requerer documentação suplementar e embasar tudo com petições ao Tribunal de Comarca competente para evitar dilapidação do patrimônio. A cada palavra de Paulo, eu sentia a esperança a crescer. O som das teclas no computador de apoio soava como uma máquina que podia reescrever o destino. Comecei a juntar provas, a salvar e-mails, a pedir depoimentos. Nomeei uma equipe: Paulo no jurídico, Marcos, que era investigador privado, Júlia, minha assistente pessoal, Lara, amiga de faculdade que ajudava com redes e arquivos, e Dr. Almeida, que nos forneceu laudos médicos. Cada nome que eu mencionava tinha um papel prático e físico na minha virada de jogo. O planejamento foi meticuloso e cumpriu a promessa de transformar dor em estratégia. Reuni com a equipe numa sala tranquila. O ar-condicionado fazia um som contínuo, havia café e o cheiro de papel recém-impresso. Marcos trouxe relatórios de movimentação financeira. O som das páginas folheadas soava cintilante, e ele descreveu transferências, offshores e transações aparentemente inofensivas. Júlia organizou arquivos. O toque das pastas e o ranger do arquivo metálico criavam um ritmo. Paulo descreveu o quadro jurídico: petições para reconhecimento de bens, medidas cautelares para impedir a venda e solicitar ao Banco Central cooperação com solicitações de bloqueio temporário. Expliquei o que queria: não só recuperar o que era meu por direito, mas expor fraudes, responsabilizar quem contribuiu para o meu sofrimento e transformar a vitória em reabilitação para a Alva. As mulheres. Lara mapeou a estratégia de comunicação: garantir que a divulgação fosse controlada, preparar documentos para a imprensa e planejar uma apresentação pública com provas irrefutáveis. A preparação técnica incluiu solicitar perícia contábil e solicitar à autoridade tributária a cooperação para rastrear enriquecimento ilícito. A explicação do processo de cooperação internacional durou cerca de 3 minutos, mas entrou nos meus ouvidos com solenidade. Troca de informações fiscais mediante ordens judiciais, solicitação de documentos via carta rogatória quando necessário e a possibilidade de confiscar ativos mal habidos quando demonstrada a origem ilícita. A estratégia não era impulsiva, ela era jurídica, financeira e moral. A execução da vingança aconteceu num conselho que acreditavam controlar. A sala de reuniões da holding familiar estava cheia. Havia a luz branca do teto refletindo em mesas de madeira polida, o cheiro de café torrado e o som das cadeiras arrastando no piso. Eu entrei com documentos, vídeos e um conjunto de provas que incluía extratos, gravações de conversas onde se confirmava fraude e depoimentos assinados. Pedi para falar e o conselho assentiu com olhares condescendentes. Miguel tentou interromper com um comentário frio. Helena sorriu como quem já sabia o final. Abri a apresentação com a primeira prova, uma gravação onde um executivo admitia manipulações. O som da voz no alto-falante preencheu a sala e as expressões mudaram. Iniciou-se um diálogo em que cada fala tinha peso. Eu disse: tenho provas de transferências ocultas, e Paulo acrescentou termos legais. Solicitamos perícia contábil e há indícios de fraude fiscal. Roberto, com voz seca, tentou minimizar. São alegações precipitadas. E eu respondi: os extratos e os contratos falam por si. Marcos interveio com detalhes técnicos. Há trilhas de transferência para empresas laranja e compras pessoais pagas com contas da empresa. E Júlia apresentou documentos assinados. A sequência de perguntas e respostas foi intensa e longa. Onde estão os registros? Aqui estão. Quem autorizou? As assinaturas batem com documentos oficiais. Há justificativa legal? Não, há desvio. Quais as consequências? A justiça e o ressarcimento. No total, a troca formal teve intensidade de várias falas e interrompidas por murmúrios e clarões de telefone tirando fotos. A decisão tomada naquele conselho foi rápida diante da clareza das provas: bloqueio de contas, afastamento de administradores implicados e a convocação de assembleia extraordinária para avaliar falhas de governança.
O som do martelo batendo sessão após sessão fez eco na minha garganta. Em semanas, empresas que serviam de base para os abusos começaram a sofrer auditorias, contratos contestados e processos de recuperação judicial. A exposição pública foi a catarse que eu e outros aguardávamos. Vitória, que apoiou Helena em várias humilhações, viu sua carreira desmoronar com a mesma rapidez com que subiu. Os resultados foram palpáveis e muito além do material. As medidas legais levaram a processos por fraude e a punição daqueles que assinaram em conluio. Algumas empresas enfrentaram falência e reorganização, executivos foram responsabilizados e investimentos foram congelados. Eu comprei a mansão que fora palco da minha humilhação e decidi que a transformação tinha de ser mais que simbólica. Converti salas em dormitórios, cozinhas em centros de apoio, home office em salas de terapia. Nomeei uma equipa para gerir o projeto. Lara assumiu a coordenação de voluntariado, Júlia geriu a logística de contactos, Paulo acompanhou legalmente as formalidades, Marcos ficou responsável pela segurança dos beneficiários e Dr. Almeida encabeçou os serviços de saúde e reabilitação. Abri um abrigo com capacidade para 200 pessoas, com creche, oficinas de reinserção profissional e programa de microcrédito para recomeços. A mansão, que cheirava a perfume caro e tinha som de cristais, passou a ter o cheiro de sopa caseira e risos de crianças. Documentei cada passo, publiquei relatórios de impacto e convoquei a imprensa para mostrar as provas e os resultados. Ao contar esta história, não quero celebrar apenas a vingança. Há uma reflexão ética que me acompanhou. A justiça que buscamos não é um retorno de horrores, é uma reconstrução que impede que outros passem pela mesma dor. Perguntei a mim mesma muitas vezes se precisava arrasar vidas para me levantar. A resposta veio nos rostos que vi no abrigo, no som de candidatos a emprego relatando confiança nova, no cheiro do café partilhado em manhãs que antes eram solitárias. Confessei o processo de como transformar um legado oculto em oportunidade para reabilitação social. Mostrei depoimentos e números. Publiquei provas e processos em portais jurídicos e convidei jornais nacionais a acompanhar as perícias. Pedi transparência e monitorei a aplicação dos recursos. As palavras que usei em conferências foram diretas: justiça baseada em provas, reabilitação com estrutura e prevenção por políticas. A luta foi técnica e humana, tocou modelos legais e corações ao mesmo tempo. Quero ouvir a tua opinião agora. Se esta história te despertou algo, escreve um comentário começando com justiça se acha que eu agi bem ou exagero se acha que fui longe demais. Valorizo cada comentário e leio as mensagens. A tua palavra pode ajudar alguém que esteja a passar por sombra semelhante. Partilha se conheces alguém que precise de apoio ou alguma experiência parecida. A tua interação ajuda a financiar mais abrigos e a amplificar as provas que mostramos. Volto já à narrativa com o ponto alto da exposição pública e as consequências legais que fecharam o ciclo. Não esqueças de subscrever se queres acompanhar o processo detalhado e ver os documentos que assinei. A tua participação é parte desta comunidade que transforma dor em ação. O confronto final em tribunal e em assembleias foi uma série de cenas que expuseram a fraude e institucionalizaram a responsabilização. Em audiências públicas, reproduzimos gravações, mostramos extratos com carimbos e apresentamos perícias forenses contáveis. Havia um tom jornalístico nessa exposição. Listamos as transferências, os contratos superfaturados, os laços entre empresas e pessoas físicas. A explicação técnica sobre o bloqueio cautelar aplicado para impedir a dissipação de ativos foi clara e breve. Com fundamento em indícios razoáveis, o juiz autorizou medidas provisórias para congelar contas e impedir movimentações que pudessem frustrar ações futuras. Outro trecho. Técnico importante explicou a cooperação internacional. As autoridades fiscais estrangeiras foram notificadas via carta rogatória e os dados se manifestaram em extratos e comprovantes que sustentaram as alegações de enriquecimento ilícito. Essas explicações foram cruciais para que as decisões judiciais tivessem base sólida e fosse possível o recolhimento de valores para financiar o projeto social que idealizara. A repercussão foi viral e também pessoal. Jornais publicaram timelines, programas entrevistaram colaboradores e a hashtag que nasceu como ataque virou ferramenta de divulgação do abrigo. Recebemos doações, voluntários apareceram e o número de chamadas ao centro de apoio aumentou. O tempo curador trouxe novos desafios: gerir dinheiro, gerir expectativas, gerir histórias pessoais feridas. Mas cada dificuldade foi enfrentada com franqueza. Lembrei sempre que a justiça não era vingança pura, era responsabilização e transformação.
Em palestras, eu dizia que a verdadeira vitória era garantir que ninguém mais fosse invisível na dor. Passado um mês a partir da decisão inicial, a casa que antes era um símbolo de humilhação já abrigava 5 dezenas de mulheres e crianças. O que antes cheirava a perfume e poder passou a cheirar a sopa quente e roupas limpas. Instalamos uma creche com 3 educadoras, oferecemos oficinas de costura e informática e implementamos um sistema de acolhimento que priorizava a saúde mental. Números concretos surgiram: 50 acolhidos, 30 bolsas integrais para cursos técnicos e um fundo inicial de R$ 150 mil disponibilizado para microcrédito. Havia reuniões semanais com a equipe de coordenação, o som das cadeiras e a pressa das anotações criaram rotina. Do ponto de vista financeiro, o bloqueio das contas e as negociações permitiram um fluxo inicial seguro. Técnica e operacionalmente, estabelecemos políticas de governança interna, registros contábeis transparentes e auditoria trimestral. O impacto foi sentido na forma de sorrisos e no som de pratos batidos depois do jantar comunitário. Aos 3 meses, o projeto já tinha resultados de reinserção mensuráveis. Mais de 20 mulheres concluíram programas de formação e 12 estavam empregadas formalmente, e o abrigo havia cadastrado 50 empresas parceiras para contratação. O número de atendimentos psicológicos superou os 300, e 15 crianças estavam matriculadas na creche com frequência regular. Organizamos uma conferência pública sobre prevenção e reforma de políticas internas nas empresas da região, onde apresentei provas e convidei especialistas. O relatório trimestral indicou uma redução significativa de casos de desproteção nas famílias atendidas e uma melhora nos indicadores de autoestima medidos por questionários padronizados. Financeiramente, conseguimos formalizar parcerias com 2 ONGs e estabelecer um fundo de manutenção que cobria 6 meses de despesas correntes. Havia uma sensação palpável de comunidade e eu aprendi que transformar dor em serviço exige disciplina, supervisão técnica e menos glamour do que as redes sociais mostram. 6 meses depois, a transformação social tinha ganho escala e técnica. O abrigo passou a ser referência regional em reabilitação de sobreviventes, com um modelo replicável e publicações em revistas de políticas sociais. Compramos equipamentos para um centro de formação profissional, inauguramos uma sala de triagem médica com profissionais qualificados e firmamos convênios que garantiam encaminhamento a empregos. Os números eram claros: 200 vagas no abrigo, 150 pessoas em processos educativos e 40 microcréditos já liberados com taxa subsidiada. Organizações governamentais reconheceram o modelo e houve convites para replicação em outras cidades. A mansão mantinha sua alma transformada, agora com o som de aulas, risos e comunhão. Eu mantinha relatórios públicos mensais, depoimentos gravados e um canal de comunicação direto com doadores e a comunidade. Havia, é claro, restos de dor e memórias que não se apagam, mas o legado do meu pai e o trabalho que construí representavam uma justiça que se estendia além de títulos e prisões. No fim, a recapitulação é simples e intensa. Eles celebraram a minha queda com champanhe, enquanto eu colecionava documentos, testemunhos e provas. A reviravolta veio com um telefonema, um envelope e a coragem de transformar um segredo de família em um mecanismo público de reparação. Hoje a mansão é abrigo, a justiça teve consequências e há uma rede de apoio funcionando. Aprendi que vingança é efêmera, mas que a construção de futuro é a verdadeira vitória. Se esta história te tocou, subscreve para acompanhar os documentos, as perícias e os próximos passos do projeto. Comenta com justiça se concordas ou exagero se discordas. Eu leio cada palavra. A transformação é coletiva e o legado que antes escondia a dor, hoje sustenta vidas. A justiça não pede desculpas.